Racionalização de denominadores é um conteúdo que costuma gerar muita dúvida. Então a ideia do vídeo é para tentar sanar toda e qualquer dúvida que você tenha a respeito desse conteúdo. O que seria então essa racionalização de denominadores? A ideia central consiste em transformar uma fração em outra equivalente de maneira que não apresente um radical no seu denominador. Essa ideia de racionalização ela vai se aplicar em frações que possuem raízes, tá? Radicais aqui embaixo. A gente vai ter mais modelos, eu vou colocar aqui um exemplo bem prático só para ilustrar. Nesse tipo de fração eu consigo aplicar a racionalização de um denominador, já que meu denominador nesse caso ele é irracional. Segue aqui um exemplo de como racionalizar um denominador. Quando a gente encontra como único termo do denominador uma raiz, a gente vai multiplicar tanto o termo de baixo, o denominador da fração, quanto o numerador, o termo de cima, pela mesma raiz. No caso aqui, raiz de 8, vou multiplicar por raiz de 8. Se eu tivesse raiz de 2, seria raiz de 2. Eu vou simplesmente copiar a mesma raiz e multiplicar. 4 vezes raiz de 8, eu tenho 4 raiz de 8. Raiz de 8 vezes raiz de 8, eu tenho a raiz de 64. 4 raiz de 8. Raiz de 64 é 8. Racionalizei meu denominador, ou seja, agora no meu denominador dessa fração eu possuo um número racional e não mais irracional como era no início. No exemplo seguinte, o meu denominador ele não possui só uma raiz, ele vai possuir uma raiz mais algum número ou menos, dependendo do caso. No meu caso aqui é mais, vai ser a raiz de 5 mais 2. Para conseguir racionalizar, eu vou ter que me ater a uma propriedade matemática, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma pela diferença de dois termos consiste em, quando eu multiplico A mais B vezes A menos B, eu realizo a propriedade distributiva. Ao realizar a propriedade distributiva, eu chego nesses termos aqui. Dentre esses termos, eu tenho um menos AB e um mais AB. Eu consigo cancelar esses termos. Sendo assim, o meu resultado final acaba sendo o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Se esse primeiro ou segundo termo em questão que a gente estiver trabalhando for uma raiz quadrada, ao ser elevado ao quadrado, ele vai cancelar o índice da raiz. Sendo assim, vai sobrar somente o número que estava lá dentro da raiz. Retomando, temos esse nosso caso aqui. Agora a gente vai aplicar a ideia do produto da soma pela diferença de dois termos. E já que eu tenho a soma, eu vou colocar aqui a diferença desses dois termos. Raiz de 5 menos 2. De maneira similar à que fizemos no exemplo anterior, a gente também vai multiplicar o numerador dessa fração por esse mesmo termo que a gente colocou aqui. Então, raiz de 5 menos 2. Temos aqui agora uma situação em que vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos no numerador primeiro. Então, 4 vezes raiz de 5, 4 raiz de 5. 4 vezes menos 2, menos 8. Agora vamos fazer a distributiva do denominador. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, eu vou chegar em raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos 2, menos 2 raiz de 5. 2 vezes raiz de 5, mais 2 raiz de 5. E
2 vezes menos 2, eu chego em menos 4. Agora, se você observar bem no denominador, você vai ver o seguinte, nós temos menos 2 raiz de 5 e mais 2 raiz de 5. Podemos cancelar esses dois termos. A raiz de 25 a gente já conhece. Ela é 5. Os dois termos foram cancelados. O menos 4 fica aqui. E os termos de cima eu apenas copio, eu não consigo fazer nenhuma operação com eles. Agora, 5 menos 4, eu vou chegar em 1, então 4 raiz de 5 menos 8 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, então 4 raiz de 5 menos 8. Racionalizamos o nosso denominador. Antes, nosso denominador era a raiz de 5 mais 2, agora nosso denominador passou a ser 1. Até agora, racionalizamos frações que possuíam em seu denominador raízes com índice 2. No próximo exemplo, vamos trabalhar com uma raiz que possui um índice diferente de 2. A ideia é a mesma, fazer uma multiplicação por uma raiz no denominador e no numerador. A diferença é a seguinte, a gente sabe que para poder fazer essa multiplicação, o índice tem que ser o mesmo. E para que eu possa cancelar, ao final, a soma dos expoentes vai ter que ser a mesma do índice. Então, a base vai ter que ser a mesma e a soma dos expoentes vai ter que resultar em 5. Se aqui eu já tenho 3, para resultar em 5 eu preciso somar apenas mais 2. Propriedade de potência, se eu tenho a mesma base, eu somo os expoentes. Definido com base na parte inferior da fração, por quem eu devo multiplicar, vou copiar o mesmo valor aqui em cima e multiplicar pelo mesmo termo. Feita a multiplicação do termo de cima, 5 vezes raiz quinta de 5 ao quadrado, vamos multiplicar embaixo também, e a gente vai ter uma raiz quinta de 5 elevado a 5. Nessa situação, o meu expoente é igual ao índice da minha raiz. Eu posso cancelá-los. Desse modo, o resultado fica sendo 5 raiz quinta de 5 ao quadrado sobre 5. Novamente, a ideia é que antes tínhamos uma fração que possuía em seu denominador um número irracional e agora, após todo esse procedimento, chegamos a uma fração que possui em seu denominador um número racional. Nisso que consiste o processo de racionalização dos denominadores.